Ok. Terceira parte, então, da sugestão que foi me dada é aplicação. Eu coloquei 2 pontos e coloquei trava e destrava na produção de texto. Então, antes de avançar, eu queria fazer a pergunta: para que produzir um texto? Produzir um texto é tão desafiador quanto interpretá-lo. Eu quero agora retomar a pergunta que ficou em aberto lá no começo. Nossos alunos escrevem para quê? É para atender a uma necessidade social? Na maioria das vezes, a produção de texto está totalmente desligada do desejo, das práticas e necessidades sociais. Dá licença um pouquinho. Desculpa. Então, esta talvez seja a maior trava na produção de texto. É que os textos, eles não têm nada a ver com o desejo dos alunos e, mais do que isso, não tem nada a ver com as práticas e necessidades sociais. Calma que eu vou chegar lá se alguém está assustado. Quando pedimos que o aluno escreva um conto, por exemplo, uma carta, uma receita, um jornal, uma publicidade, para quem ele está escrevendo? Se for apenas para entregar como tarefa, o texto é artificial, pois confinamos toda a enunciação que acabamos de ver. Uma pessoa que escreve uma receita está dentro de um contexto. Quem escreve uma reportagem está dentro de outro contexto. Quem escreve uma música está dentro de outro contexto. Quem escreve uma receita, uma bula, está em outro contexto. E nós queremos... Então, aliás, esses contextos é que geram o texto. O ambiente, as condições, é isso que gera o texto. E nós, professores, praticamos por N razões, né? Por N razões, pelo programa, pela exigência do sistema educacional do MEC, porque o aluno precisa aprender, nós pedimos para o aluno: faça uma receita, faça uma música, faça publicidade. E o único contexto que ele tem é a sala de aula. Então, se for apenas para fazer e entregar, é um texto artificial. Pois confinamos o aluno, né, a proposta, o pedido dentro de um ambiente único que é sala de aula. A produção assim, endógena à escola não tem vigor. Por isso o desencanto, o desânimo de aluno e, às vezes, nosso desencanto como professores com a produção textual. O professor pede, o aluno escreve, o professor corrige e devolve o texto ao aluno com a nota e está tudo encerrado. Foi realizado um exercício muito interessante de escrita, mas sem a realidade da interação verbal. Tais textos não nasceram de uma enunciação, isso é, não nasceram de uma realidade, não nasceram de uma necessidade. Essa situação trava completamente a produção. Os motivos de sua origem, isso é, da origem dos textos, os motivos estão mortos. O texto vai existir, vai existir um aprendizado cumulativo, mas não de um texto resultante da prática social. Isso não é uma caneta. Concorda comigo? Isso não é um convite de casamento. Está meio estranha a coisa aqui, mas não é. Isso não é um smartphone. Isso não é uma carta. Aqui, ó, isso não é uma carta, um envelope. Isso não são óculos. Agora, eu vou mostrar para vocês o que é uma caneta. Isso aqui é uma caneta. Mas isso aqui não é uma caneta. Isso que está na minha mão é uma caneta. Isso que está aqui no caderno não é uma caneta. Isso aqui que vocês estão vendo não é um convite de casamento. Mas isso que eu tenho em mãos aqui é um convite de casamento. Certo? Isso aqui é um convite de casamento. Mas isso aqui não é um convite de casamento. Isso aqui não é um smartphone. Mas isso que eu tenho aqui na mão é um smartphone.
Isso aqui não é uma carta, mas isso que eu tenho em mãos aqui são cartas. Cartas aqui de 1986. Envelope com a carta aqui, ó. Isso aqui é uma carta do meu pai para mim. Isso aqui também é uma carta da minha mãe para mim. Esse aqui é de 88. A carta. Minha mãe escreveu mais. Escreveu aqui duas folhas sem verso. Isso aqui também é outra carta do meu pai. Isso aqui é outra carta do meu pai. Então, qual a diferença, então? O que eu quero dizer com isso? Isso aqui não são óculos, mas isso que está no meu rosto, sim. Óculos, óculos, óculos. O que quer dizer com isso é o seguinte. É um exercício bem prático aqui para nós entendermos uma coisa. Há muita diferença entre uma caneta desenhada no caderno e uma caneta na mão de uma pessoa. Qual das duas é uma caneta de fato? Colegas, é isso que fazemos com a produção de texto. Nem todo texto feito em sala de aula é texto. É um desenho de texto. Por quê? Porque ele não vem de ninguém, não vai para ninguém. Falta esse texto ali no caderno a chama de texto. Ele não está nascendo de uma necessidade. Toda vez que falamos e escrevemos, estamos em diálogo, afirmando ou contradizendo os possíveis textos com um interlocutor. Digo melhor, a escrita de um texto não é um evento pontual que começa com o ato de tomar o papel e se debruçar sobre ele. Sem a necessidade social, sem a necessidade pessoal, a produção trava. Não existe texto, existe desenho de texto. Então, como destravar a produção do texto? E como fazer com que o texto em sala de aula não seja um desenho de texto, não seja um texto artificial? Sabe como fazer? O texto necessariamente precisa ser publicado. O aluno precisa saber disso antes de começar a produzir o texto. Quando o escritor sabe que há um interlocutor, há um possível leitor, há um público que vai ler o texto, ou alguém que ele pretenda que leia, muda a motivação, muda o texto começa a ser real e começa a ser de fato texto. Por quê? Porque o interlocutor determina a criação do texto. O que falta ao aluno, às vezes, não é nem tanto conhecimento linguístico, não é nem tanto a falta de conhecimento social, mas a força que determina a produção do texto. Isto é, a consciência de que o seu texto vai ser lido por um leitor real. O professor, ele não é exatamente o leitor real de todo tipo de texto, de todo gênero textual. Nesse sentido, quando o aluno recebe a tarefa de produzir um texto, deve também receber a exigência de publicação ou envio a alguém. Quando produzir uma publicidade, que ela seja veiculada de fato. Ao fazer uma reclamação ao poder público, que a carta ou a reclamação chegue à autoridade. Elaborada uma receita culinária, que ela seja encaminhada à revista, programa ou site especializado. Quando o aluno pensa nas formas de circulação e de recepção do seu texto, o interlocutor estará vivo dentro do seu texto. Isso faz toda a diferença. Olha, imagina alguém que está querendo namorar e não tem com quem namorar. Ele vai fazer uma carta para quê? Para quem é que vai ler essa carta? Agora, se ele está namorando alguém e ele resolve escrever a carta, aí está toda a diferença.
o texto terá vida. Então, eu tive várias experiências em relação a isso. Pedi a alunos para escrever uma receita. Tudo bem, então todos teriam que me dizer para onde aquele texto seria enviado. Então, eles decidiram que mandariam o texto, a classe, para a Ana Maria Braga. E mandaram. Um texto foi selecionado e colocado no site da Ana Maria Braga. Fez toda a diferença. Por quê? Ao eles escreverem aquela receita para o programa da Ana Maria Braga, eles pensaram, olha, as pessoas que vão ver, será que o texto vai ser aprovado? Será que está correto? É isso que motiva a produção. Não é aquilo que está no nosso livro que dizemos, produza. Não é a tarefa que passamos, produza. Tudo isso tem que ser feito, mas temos que criar condições para que o aluno envie, publique, tenha em perspectiva um leitor. Caso contrário, nós permaneceremos trabalhando com coerência, os elementos textuais, etc. e tal, e se torna enfadonho. Hoje, né, na atualidade, com tanto estudo de gênero literário, já está cansando o estudo de gênero literário nos livros didáticos. Virou uma outra gramática. E o professor se cansa, o aluno se cansa. Mas quando nós partimos do interacionismo, o aluno depois estará apto, capaz de produzir outros textos quando ele se encontrar em situações em que ele em que sua vida vai avançar ou recuar, dependendo do texto que ele tiver. Por exemplo, quando ele for fazer o vestibular, quando ele for fazer um texto para a prova na sala de aula, aí sim ele já está preparado porque ele já tem esse leitor em perspectiva. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, vou já chegar lá, aqui alguns exemplos, há muitas maneiras de exposição, né? Hoje está muito fácil publicar, Há editoras que publicam gratuitamente, há sites que publicam gratuitamente, tem que escolher, tem que ver qual o melhor, mas a destrava da produção de texto está o texto ser real. E para ser real, ele precisa ser publicado. A publicação é a alma do negócio para a produção de texto. Bom, pois bem, existem muitas atividades que eu posso fazer sobre isso. Isso não vai sobrecarregar a vida do professor de língua portuguesa, que eu acho, na minha concepção, que é esse profissional, essa é a disciplina que deveria ter dos professores, porque a tarefa é extenuante, não há gabarito para a produção de texto. Cada texto é uma realidade diferente. Pois bem, mas o professor pode organizar um livro e preparar a festa de lançamento com a comunidade. Pode realizar o Prêmio Nobel da Produção de Texto. Essa é a experiência que eu vi, quando eu andei pelo Brasil, que eu também pratiquei, os melhores textos serem premiados. Aí existe uma série de complicações de premiação que tem que ser ensinado pela escola. Verificar o que acontece na comunidade para produzir texto desse contexto. Então, está havendo muitas luzes queimadas, então vamos aproveitar e fazer um texto solicitando à prefeitura que regularize isso. Os alunos vão mandar, e nesse momento o professor vai estar orientando. O professor orienta o aluno de como deve ser esse texto. Enfim, os gêneros literários propostos de produção de texto ali na coleção interativa são textos que partem da realidade, mas estão ali artificialmente, mas o professor pode transformá-lo em texto vivo. Tá? Um professor, por exemplo, que eu conheci, do Nácio Engenheiro Coelho, ele queria dar uma aula de discurso, né? O gênero de discurso, baseado ali naquele discurso que está na coleção interativa, deixa eu ver se eu me recordo agora, a Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Mas como tornar o discurso real não artificial? Pois bem, qual foi a saída? Os alunos iriam fazer o discurso que eles elaboraram
dentro da escola para algumas salas. Isso fez toda a diferença, né? Eu fui importunado em casa pelo meu filho porque eu tinha que ajudá-lo a elaborar um discurso que realmente fosse interessante para o público que ele iria falar. Enfim, usar o mural da escola, não de forma exótica, mas que realmente seja algo que chame a atenção. Participar de feira de livros, que existe em todo lugar do Brasil, né? Levar aquilo que foi produzido para colocar ali. Na coleção Língua Portuguesa Interativa, no livro do 8º ano, página 197, 202 e 212, trazem atividades com vista à publicação. Então, veja só, ainda de forma tímida, na coleção interativa, aqui e acolá, na seção produção de texto, vem ali nos passos da publicação, da elaboração, de vez em quando vem uma frase, publique seu texto, procure onde publicar, quem vai ler o seu texto, né? No fundo dessas sugestões, muito rapidamente expressas, no fundo está ali a filosofia da enunciação.